E em 1967, pessoal, a ABERJ, Associação Brasileira de Editores e Revistas e Jornais das Empresas, faz a sua primeira convenção. Iniciava-se os primeiros desenhos das atividades dos profissionais de relações públicas, que é realmente as pessoas que estão à frente à comunicação. Né? Então, a Berge veio com isso para poder fazer esse amparo aos profissionais de comunicação. Tá? Em 1970, o mercado do jornalismo, impresso e via rádio, então os meios de comunicação e os veículos de comunicação, está em fase de saturação. Com a inserção da TV no Brasil, já em 1960, a comunicação assume a escala de posicionamento estratégico nas organizações. Pessoal, então, em 1970 foi aonde a era da televisão surgiu como um dos maiores veículos de comunicação do mundo, né? Então, começou-se em preto e branco, depois foi colorido, digital, aquela coisa toda. Hoje a tendência não é que a televisão acabe, mas é que a televisão migre para outras mídias sociais, como por exemplo o YouTube, é que ela faça que eles tenham, né, essa interligação. A televisão ela não vai acabar, a televisão ainda tem credibilidade, não mais que o rádio. O rádio é o veículo de comunicação que mais tem credibilidade ainda no Brasil, mas a TV ainda mais em época que nós estamos vivendo de coronavírus, essa pandemia toda, é onde a gente vai estar informado. Claro que é onde nós vamos estar informado. Claro que a gente tem que ver aonde que o que a gente assiste, qual que é realmente identificar aquela fonte. Lembra que eu falei para vocês sobre as fake news, sobre as famosas fake news? Então, veio uma informação para mim. Ok, aonde que eu vou ver se isso é verdade? Vai nos sites, né? Vou dar alguns exemplos. Vai no site da Exame, vai no próprio G1 mesmo para ver se realmente é verdade. Então, senão a gente vai pirar, nós vamos ficar louco com esse pânico todo. Então, em 1970, a televisão veio com tudo para poder, né, dar uma ênfase na comunicação. Em 1980, já no Brasil, a comunicação ela se torna mais interativa por meio das campanhas publicitárias. Pessoal, aí que eu entro num aspecto muito legal, que eu faço uma pirâmide aqui entre o meio jurídico, entre o marketing e a comunicação. É uma pirâmide, porque hoje os profissionais da área jurídica estão procurando cada vez mais assessores e consultores de marketing para poder se inovar. Né? Como eu falei para vocês, o meio jurídico está mudando muito. Hoje nós temos o IBM Watson. Eu falei para vocês na nossa primeira aula presencial. IBM Watson é um aplicativo aonde ele consegue ver 70% de precisão a mais que um advogado hoje, né? Então, assim, mas vai acabar? Não, você vai se adaptar a isso. Quanto mais cedo eu investir e eu estudar, ter novas tecnologias na minha área do direito, principalmente na comunicação e publicidade, eu vou conseguir entender melhor e me encaixar no mercado. Então, lá em 80 começou essas campanhas publicitárias. Claro que assim, pessoal, lembra que eu falei para vocês, o direito hoje, a OAB, ela restringe muitas coisas de o advogado se promover, né? Mas a gente, quando nós vamos trabalhar isso semana que vem, ou se Deus quiser, quando voltar às nossas aulas, o que pode e o que não pode, quando eu falo de comunicação mercadológica, quando eu falo de publicidade em relação à área jurídica, tá? Então tem muita coisa que a Ordem dos Advogados do Brasil é lei, você não pode. Mas tem coisas positivas que você pode e faz um efeito sensacional, como artigos, como dicas, né? Vamos lá então. 1990, com a popularização dos computadores, a comunicação inicia o seu processo de evolução. Então, 1990 começou-se daí a popularização dos computadores, né? A globalização é algo irreversível no âmbito dos negócios. 1990 vocês nem tinham nascido ainda, né? Alguns já tinham aí, né? Alguns já tinham nascido. Eu não tinha. Brincadeira, pessoal, já tinha sim, tá? Então, em 1990, né, para quem
é dessa época, computador, internet discada, tinha que entrar depois da meia-noite, o telefone ficava ocupado, mas aí começou-se realmente daí a popularização. E aí nos anos 2000, tidos como a era tecnológica, fazendo com que a comunicação não pare de se transformar. Pessoal, anos 2000 já, e aí veio a globalização. As tecnologias de comunicação e informação fazem parte do cotidiano de cada cidadão. A popularidade da internet impulsiona tal crescimento. Olha só, a gente chega no ano 2000 e passaram-se 20 anos desde o ano 2000. Nesses 20 anos, olha como o poder da comunicação foi eficaz, né? Claro que com excesso de informação, como eu falei para vocês, nós temos que saber da onde que nós estamos tirando a informação, mas a tecnologia da comunicação e informação fazem parte do cotidiano de cada cidadão brasileiro. E lógico que faz parte. Já falei para vocês, vocês acordam, vocês querem saber as informações nesse período, né? Aonde que já está, qual país que já está conseguindo combater a pandemia, tal, e, né? E claro, e outros assuntos também, né? Então, por exemplo, é, nós temos aí as forças das marcas se reunindo, né, para poder fazer com que você, consumidor, você, cliente, eu me incluo nisso, a gente se sinta mais à vontade, mais seguro. Por exemplo, tem várias empresas, e aí vem a parte da comunicação mercadológica e a parte da comunicação mais firme, falando, ó, eu tô aqui, né? Falando, você é meu cliente, mas estamos com vocês nesse momento. Entenderam? É a comunicação. Eu quero ser, a empresa se sentir mais perto do cliente, é fazer com que o cliente entenda que a empresa está junto com ele nesse momento. Olha só quantos cursos foram disponibilizados. Pessoal, uma dica. Vocês aproveitem essa quarentena, não nas nossas aulas. Nas nossas aulas a gente vai não no período das nossas aulas, tá? Porque as nossas aulas é muito conhecimento e a nossa aula não é uma aula, é um show. Vou deixar 2 segundos para vocês pensarem sobre isso. Ok. Então, assim, pessoal, olha quantas empresas disponibilizaram cursos. A própria Unisisumar liberou mais de 70 cursos online. Olha as outras empresas que fizeram isso, não é? Então, Globoplay, Netflix. Então, assim, por quê? Porque eles querem fazer com que você seja fidelizado depois disso que acontecer. Poxa, nossa, a empresa tal ela fez isso naquela época que a gente estava precisando. Então vamos ser fiéis a ela. Pessoal, comunicação. Isso é fazer com que a minha empresa ela se torne mais perto de você, é fazer com que você sinta a experiência. Lembra que estamos vivendo a era das experiências e principalmente da tecnologia, né? E aí, nós entramos e vamos para o final da nossa aula de hoje, falando sobre a eficácia da comunicação empresarial. Hoje é uma introdução do que nós vamos falar lá na frente, na próxima aula, tá? Então, para a Pimenta, 2002, página 97, o termo eficácia ele pode ser entendido como o resultado maximização, de todas as formas de rendimento para a organização. A eficácia ocorre quando se consegue o melhor resultado de acordo com os objetivos iniciais. Entretanto, o ótimo resultado deve ser conseguido com eficiência. Pessoal, hoje você ser um profissional eficaz dentro das organizações que te exigem muito, né? É tudo ao mesmo tempo agora. Você tem que fazer tudo para ontem, tudo, né? Então, você ser eficaz, você vai se destacar no mercado de trabalho, seja em qualquer atuação. Ser eficaz na área jurídica hoje é uma coisa sensacional, dá muitos resultados, tá? E nós vamos trabalhar isso na próxima aula, a eficácia dentro da linguagem jurídica no âmbito da comunicação. Como ser dentro da linguagem jurídica eficaz nas minhas organizações e na minha comunicação. Beleza, pessoal? É o seguinte,
Agora, o próximo vídeo, eu vou falar para vocês sobre a atividade que vocês vão fazer. Eu vou falar no próximo vídeo, tá? Esse vídeo vai ter 2 minutos, vai ser um vídeo curtinho só para eu falar a atividade e para a gente ter mais interação, porque eu tô com saudade de vocês, mas eu vou deixar lá no fórum, tá? Pessoal, por favor, participem. Eu estarei online às 9 horas. Respondam. Eu vou responder. Se eu não conseguir responder todo mundo no nosso horário de aula, eu vou responder depois. Eu estou trabalhando até mais tarde por vocês. Tá bom? Então, gente, o próximo vídeo vai ser sobre a nossa atividade.